Imagine um mundo onde o frio é tão brutal que suas pestanas viram gelo, seu hálito cristaliza antes de sair da boca, e a escuridão engole o dia por 20 horas. Parece um filme de terror pós-apocalíptico, não é? Mas para os Inuit de Nunavut no século XIX, isso não era um pesadelo, era a rotina deles. Essas comunidades não apenas sobreviveram no Ártico, um dos lugares mais selvagens e implacáveis do planeta, mas o dominaram com uma engenhosidade que faria qualquer gênio do Vale do Silício empalidecer. Hoje vamos seguir os passos de Atanar Juat, um jovem caçador inuit de 20 anos, e sua família enquanto enfrentam um inverno feroz nas terras geladas de Nunavut. Você descobrirá como perfuravam gelo mais grosso que um carro para pescar, transformavam ossos em bombas de calorias, caçavam focas na escuridão total, construíam iglus como arquitetos árticos e teciam uma comunidade mais sólida que qualquer rede social moderna. Fique até o final, porque compartilharemos um truque de sobrevivência que pode te salvar na sua próxima aventura, ou pelo menos em um dia sem aquecimento. É um amanhecer tênue em Nunavut, inverno de 1850. O céu mal se tinge de cinza e o ar está tão frio, entre menos 40 e menos 50 graus Fahrenheit, que cada respiração de Atanar Juat queima como um gole de fogo gelado. Envolto em peles de caribu que rangem a cada passo, este jovem caçador de 20 anos caminha sobre um lago congelado, com os olhos semicerrados contra o vento cortante. Sua esposa, Naja, sua irmãzinha Kamutik e seus avós dependem dele para encher o congelador natural do Ártico. E não estamos falando de um eletrodoméstico com luzes LED, mas da pesca no gelo, uma técnica que os Inuit aperfeiçoaram como se fossem ninjas da tundra. Atanar Juat não crava sua ferramenta ao acaso, como se estivesse jogando na loteria. Graças a gerações de sabedoria transmitida por seus avós, ele sabe exatamente onde os peixes, como o salmão ártico, se escondem. Os Inuit eram como cartógrafos submarinos sem necessidade de tecnologia. Procuravam poças profundas ou prateleiras submarinas onde os peixes se reuniam, guiados por sinais sutis. Uma curva na neve, uma mudança no azul do gelo ou um rangido particular sob suas botas. Atanar Juat para em um ponto preciso, pega seu tuque, um cinzel de osso ou pedra do tamanho de um taco de beisebol, talhado com precisão por seu pai, e começa a golpear. O gelo tem até 6 pés de espessura, mais duro que cimento, mas Atanar Juat não faz um buraco gigante. Por quê? Um buraco de 8 a 10 polegadas é suficiente para tirar um peixe, economiza energia e evita que o gelo congele rápido. É como abrir uma pequena janela em uma tempestade, eficiente e astuto. E aqui vai um dado que vai te deixar de boca aberta. Os peixes não tiram folga no inverno. Embora a água esteja a um passo de virar granizado, eles nadam a 80% de sua atividade normal, movendo-se com as marés e as fases lunares. Atanar Juat sabe disso e escolhe o momento perfeito, guiado pelas histórias de sua avó sobre como a lua cheia atrai os peixes para as correntes profundas. Com um anzol de osso ou marfim, amarrado a uma corda de tendão de caribu trançada por Naja, ele lança sua isca. Quando um peixe morde, o anzol gira em sua garganta como um cadeado natural, garantindo a captura. Um salmão ártico de 5 libras emerge do gelo, brilhando sob a luz tênue. Cada libra desse peixe aporta 1000 calorias, além de ômega 3 e vitamina D, essenciais para sobreviver meses sem sol. Seu avô, sentado em um trenó próximo, solta uma gargalhada. Esses anzóis de osso são melhores que os de metal. Se você os perde, o gelo os engole sem enferrujar. Atanar Juat não pesca sozinho. Às vezes, seu primo Taktu se junta, e eles se revezam para vigiar os buracos enquanto outros se abrigam em refúgios de neve. Um único buraco produtivo podia alimentar a família por uma semana, e os melhores locais eram segredos zelosamente guardados, como a receita de uma sobremesa estrela. Kamutik, com suas tranças pulando, corre para ajudar a limpar o peixe, sonhando com o banquete que virá. No Ártico, um bom lugar de pesca não era só comida,
era vida. Mas espera, não é uma loucura que com um pedaço de osso e um pouco de gelo os Inuit montassem um banquete ártico? Se isso está te deixando de cabeça virada, deixe um comentário e conte-nos o que acha mais épico. Quer mais truques para sobreviver a um apocalipse gelado ou um acampamento sem Wi-Fi? Inscreva-se, ative o sininho e sigamos essa aventura no gelo. Atanarjuat volta ao acampamento com uma dúzia de salmões árticos. E Kamutik aplaude como se ele tivesse ganhado um concurso de talentos. Como você guarda um monte de peixes em um lugar onde os ursos polares têm um olfato digno de um cão farejador de filme? O Ártico é o maior congelador do planeta, mas não basta jogar a comida na neve e cruzar os dedos. Atanarjuat, Naja e sua família usam técnicas de conservação que fariam um chefe de alta gastronomia pedir um estágio com eles. Uma de suas armas secretas é o igunak, carne de morsa fermentada. Sim, parece algo que você recusaria em um desafio de comida extrema, mas para os Inuit era um superalimento. Atanarjuat e Naja cavam um buraco na tundra, colocam a carne em sacos de pele de foca costurados à mão e a cobrem com camadas de pedras pesadas. Durante meses, a carne fermenta, tornando-se uma bomba de nutrientes com um sabor, digamos, adquirido. Mas, em um inverno sem frutas nem verduras, o igunak era como um shake de proteína ártico, cheio de vitaminas e gorduras essenciais. Kamutik torce o nariz ao cheirá-lo, mas sua avó pisca para ela. Coma, pequena, isso te fará mais forte que um urso. Além do igunak, coletavam ovos de peixe no outono, secando-os com cuidado para conservar seus ômega 3 e proteínas. Também guardavam bagas árticas como mirtilos e amoras dos pântanos, congeladas ou secas ao ar para adicionar vitamina C. Mas o verdadeiro tesouro era a medula óssea. Quando Atanarjuat traz um caribu ou uma foca, ele não desperdiça nada. Quebra os ossos com uma pedra afiada, batendo em pontos precisos que seu pai lhe ensinou, e extrai uma substância cremosa que Kamutik chama de o sorvete do Ártico. Um osso de caribu pode dar 400 calorias, carregadas de gordura, colágeno, ferro e vitamina A. Os ossos de foca, menores, aportam vitamina C, chave para evitar o escorbuto. Para guardar essa comida, usavam congeladores naturais, buracos profundos na neve, marcados com pedras ou galhos para encontrá-los em tempestades. Mas os ursos polares, com seu olfato capaz de detectar comida a milhas, eram uma ameaça constante. Atanarjuat construía esconderijos elevados com blocos de gelo ou usava cães para espantar os intrusos. Seu avô brinca limpando seu ulu. Nós inventamos o congelador, mas o nosso vinha com um urso polar de cortesia. A conservação era um esforço familiar. Naja cortava a carne em tiras finas para secá-la ao ar seco do Ártico, criando um jerky natural que durava meses. Kamutik ajudava a coletar bagas ou limpar ossos, enquanto os anciãos supervisionavam, garantindo que cada passo fosse perfeito. O conhecimento sobre onde e como armazenar comida era transmitido como um legado sagrado. Um ancião da vila dizia: um bom esconderijo de comida vale mais que um baú de ouro, porque no Ártico a comida é o ouro. O inverno se intensifica e o vento uiva como um lobo faminto. Atanarjuat deixa os lagos e se aventura na tundra, onde a neve brilha sob a luz da lua. Seu novo objetivo é o caribu, um animal que pode mudar tudo. Uma caçada bem-sucedida significa 150 libras de carne, suficiente para alimentar sua família por semanas. Mas caçar na penumbra do inverno ártico, com apenas algumas horas de luz tênue, não é como pedir uma pizza. Atanarjuat lê a neve como um detetive. Pegadas frescas, líquenes quebrados, ou crateras onde os caribus escavavam para comer musgo. Seu pai o ensinou a detectar esses sinais, uma habilidade que faz os GPS modernos parecerem brinquedos de criança. Impressionante, não é? O que acha do senso de sobrevivência de um ser humano quando não conta com tecnologia? O mais impressionante é que os Inuit não apostavam tudo em um único animal.
Atanarjuat também coloca armadilhas para raposas árticas, usando pedaços de carne de foca congelada como isca. Um caçador habilidoso podia gerenciar 20 ou 30 armadilhas, revisando-as a cada poucos dias, com uma taxa de sucesso de uma raposa a cada 5 armadilhas. O pelo era usado para forrar capuzes ou botas, e a carne, embora magra, fornecia proteínas. Depois, há as ptarmigan, aves árticas do tamanho de uma galinha, que são como os ninjas do gelo. Essas aves se enterram na neve para dormir, deixando pequenos buracos de respiração. Atanarjuat os encontra com a visão aguçada de um falcão, usando redes tecidas por Naja para capturá-las. É como procurar um floco de neve em uma tempestade branca, diz ele rindo, enquanto Kamutik devora uma ptarmigan como se fosse um nugget ártico. As ferramentas de Atanarjuat são obras-primas de eficiência. Seu trenó Kamutik, feito de madeira e osso, desliza cargas pesadas sobre gelo áspero e pode ser reparado com materiais à mão. O facão Ulu, com sua lâmina curva de ardósia ou metal comercializado, corta uma foca inteira em menos de 1 hora, algo que uma faca moderna teria dificuldade em igualar. E aqui vai um dado impressionante. Enquanto um caçador moderno carrega 75 libras de equipamento, os Inuit se viravam com apenas 35, graças a designs multifuncionais. Suas botas de pele de foca, costuradas por Naja com tendões, eram impermeáveis e resistiam ao frio extremo, algo que seus tênis de marca não durariam 1 dia. Como diz Atanarjuat, ajustando seu capuz: menos peso, mais cérebro e menos reclamações. Agora chegamos ao desafio supremo: caçar focas no inverno. As focas eram o jackpot do Ártico. Uma foca adulta podia fornecer 100 libras de carne, 50 de gordura e um arsenal de recursos: pele para parcas, gordura para óleo de lâmpadas e intestinos para janelas de iglu. Mas capturá-las era como jogar xadrez com a natureza em um tabuleiro de gelo. Atanarjuat procura buracos de respiração, não maiores que um prato, escondidos sob a neve. Uma fenda sutil, um leve sopro de ar quente ou uma zona elevada no gelo lhe dá a pista. Encontrar esses buracos era uma arte que levava anos para dominar, e Atanarjuat aprendeu com seu pai a ler esses sinais como se fossem um mapa estelar. Quando encontra um buraco, começa a prova de resistência. Atanarjuat fica imóvel, às vezes por 3 ou 4 horas, a menos 50 graus Fahrenheit, esperando o som de uma foca respirando. Ele coloca uma pele de urso polar perto do buraco, não para se aquecer, mas como um sensor. Quando a foca se aproxima, seu hálito faz a pele tremer, dando a Atanarjuat uma fração de segundo para agir. Sua arma é um arpão Unarpik, com uma cabeça destacável amarrada a uma corda de tendão. Quando acerta, a cabeça se crava na foca e o cabo flutua para não perder a presa sob o gelo. Perder um arpão dói mais que um soco no gelo, brinca Atanarjuat, limpando sua arma. O butim faz tudo valer a pena. A carne de foca dá 1.200 calorias por libra, a gordura 4.000 e o fígado está carregado de vitamina C, essencial para evitar o escorbuto. A gordura era usada para lâmpadas que davam luz e calor, vitais em um iglu. Até as nadadeiras eram guardadas como guloseimas para Kamutik, que as mastigava como se fossem balas árticas. Nada era desperdiçado. A pele virava botas, os intestinos em janelas translúcidas para iglus. Como diz Naja, costurando uma parca. No Ártico, jogar algo fora é como jogar sua vida fora. Essa eficiência era crucial, porque em um lugar onde seu corpo queima 6.000 calorias por dia só para se manter quente, cada mordida era uma vitória. Mas sobreviver ao inverno não era só caçar e conservar. Atanarjuat e sua família também eram arquitetos do gelo. Construir um iglu não era apenas empilhar neve como se fosse um castelo de areia. Era uma arte que combinava física, instinto e trabalho em equipe. Atanarjuat e Taktu cortavam blocos de neve Matsuruti, úmida e compacta, ideal para construir, com uma faca longa de osso. Cada bloco,
de cerca de 3 pés de comprimento e 1 pé de altura, era colocado em um círculo que se estreitava para cima, formando uma cúpula perfeita. O truque? Inclinavam os blocos ligeiramente para dentro, usando o peso da neve para criar uma estrutura sólida como uma rocha. Najah e Kamutik ajudavam, alisando as juntas com neve fresca para selar as fendas. O iglu, que podia ser construído em algumas horas, mantinha o calor corporal e resistia a ventos huracanados. Uma lâmpada de gordura de foca no centro, alimentada com o óleo que Najah preparava, elevava a temperatura interna a confortáveis 40 graus Fahrenheit, mesmo quando lá fora era um congelador. Os Inuit até esculpiam um pequeno orifício de ventilação para evitar o acúmulo de dióxido de carbono, mostrando um conhecimento de física que qualquer engenheiro invejaria. Kamutik, aconchegada em uma pele, dizia: "O iglu é como um abraço do Ártico." E ela estava certa. Era um refúgio, um lar e uma obra-prima, tudo em um. O verdadeiro superpoder dos Inuit não estava só em caçar, conservar ou construir iglus. Era o Ningiktuk, a arte de compartilhar. Quando Atanarjuat traz uma foca ao acampamento, ele não aguarda como se fosse um troféu. A carne é dividida com precisão cirúrgica. Os anciãos recebem os cortes mais suculentos, não só por respeito, mas porque sua sabedoria era um recurso tão valioso quanto a comida. Kamutik e as outras crianças ficavam com as nadadeiras, mastigando-as como se fossem guloseimas árticas. Se um jovem caçador conseguia sua primeira presa, a tradição mandava doá-la inteira. Por quê? Porque ensinava generosidade e tecia uma rede de apoio. Como diz o avô de Atanarjuat, afiando seu ulu: "Na cidade o dinheiro compra comida. Aqui, compartilhar a faz aparecer." Esse sistema era um seguro contra a imprevisibilidade do Ártico. Uma família podia ter uma caçada bem-sucedida hoje, mas amanhã podia falhar. Compartilhar garantia que todos comessem. Além disso, evitava o desperdício. A carne era processada rapidamente entre várias famílias, reduzindo o risco de que se estragasse. Os Inuit até compartilhavam informações sobre locais de caça. Embora alguns lugares, como os buracos de pesca, fossem segredos familiares, outros eram compartilhados para que mais caçadores tivessem sucesso. Uma comunidade com mais comida era uma comunidade mais forte. Atanarjuat resume entregando um pedaço de caribu ao seu vizinho: "Se você compartilha, nunca caça sozinho." O sucesso de Atanarjuat não dependia só de suas ferramentas ou sua comunidade, mas de sua capacidade de ler a natureza como um livro aberto. Os Inuit tinham mais de 50 palavras para a neve, cada uma com um propósito. Matsuruti era a neve úmida perfeita para iglus. Pinhatok indicava a neve ideal para rastrear caribus. Essas não eram apenas palavras, eram inteligência ambiental. Atanarjuat também previa o clima observando nuvens, ventos e o comportamento animal. Um céu com nuvens em forma de lentilha significava tempestade. Um vento do norte trazia boas condições para caçar focas. Mesmo na escuridão total, ele sentia a direção da neve soprada pelo vento em seu rosto ou ouvia sons carregados pelo ar frio para rastrear animais. Esse conhecimento era seu GPS, seu aplicativo de clima e seu manual de sobrevivência, tudo em um. Eles sabiam que os caribus se moviam de forma previsível com certos ventos, ou que as focas preferiam buracos de respiração em áreas específicas. Como diz Atanarjuat, ajustando seu capuz: "A terra fala, mas é preciso saber ouvir." Esse saber, transmitido por gerações, era o que transformava um inverno mortal em um desafio superável. Os anciãos contavam histórias de como seus antepassados usavam as estrelas para navegar, ou o canto dos lobos para localizar manadas de caribus, um conhecimento que Atanarjuat absorvia como uma esponja. E assim, seguindo Atanarjuat, vimos como os Inuit transformaram o inverno ártico em seu playground. Com anzóis de osso, arpoões engenhosos
iglus que desafiam tempestades e um congelador natural cheio de iguanak e medula. Eles não apenas sobreviveram, mas prosperaram. Não acha isso incrível? Seu sistema de Ningiktuk nos ensina que compartilhar não é só generosidade, é sobrevivência. E sua habilidade de ler a natureza nos lembra que o conhecimento pode ser mais poderoso que qualquer gadget. Sabia que temos mais vídeos como este? Você pode visitar nosso canal e continuar consumindo informações impactantes dessa comunidade. E então, o que te deixou gelado? O iguanak fermentado, a paciência para caçar focas, o sorvete de medula ou os iglus de alta engenharia? Deixe um comentário com seu favorito e compartilhe este vídeo com alguém que ame histórias épicas. Se quer mais aventuras que te façam dizer nossa, inscreva-se e ative o sininho. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos caçando histórias maiores que uma foca ártica. Até breve, exploradores do gelo.